Você já notou uma voz constante na sua cabeça ou um fluxo incessante de pensamentos que nunca parece parar? Talvez você acredite que essa voz é quem você realmente é, mas e se por trás de cada pensamento houvesse algo muito maior, algo que está sempre presente, mas raramente percebido? A maioria de nós vive imersa nesse turbilhão mental, tão acostumada ao seu som que mal notamos sua presença. Mas o que acontece quando, por um breve momento, esse ruído se dissolve? O que você encontra no silêncio que surge? O despertar da consciência começa precisamente nesse momento de pausa. É como se, por um breve segundo, você visse a realidade através de uma janela que antes estava coberta, uma visão de algo maior, uma conexão que sempre esteve lá, mas que você pode nunca ter notado. Essa é a convocação que a consciência superior nos oferece e não nos perdermos no labirinto de pensamentos, mas encontrarmos nosso caminho de volta ao agora. É no presente que a verdadeira consciência se revela, esse despertar é como redescobrir o que sempre esteve aqui. Se você parar um momento para observar, pode perceber que além dos pensamentos existe uma quietude, uma presença que já está dentro de você, apenas esperando para ser notada. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber, um momento em que o tempo parece parar, quando tudo ao seu redor desaparece e você simplesmente está. Esses momentos não são raros, mas muitas vezes passam despercebidos. Hoje, você descobrirá como é o despertar espiritual e, mais importante, entenderá por que a verdadeira chave para esse despertar reside no estado de pura presença, onde você desperta sua consciência e reconhece que pode viver além do fluxo constante de pensamentos. À medida que você começa a observar sua própria mente, algo sutilmente desconcertante pode emergir, a realização de que os pensamentos parecem surgir sozinhos, como uma voz que nunca se cala. Essa voz, incansável e incessante, muitas vezes toma o controle de nossa percepção da realidade, criando uma narrativa contínua sobre quem somos, o que fazemos e como vemos o mundo. O principal problema com essa voz não é o fato de pensarmos, mas a maneira como nos identificamos profundamente com esses pensamentos. Cada vez que um pensamento surge, ele carrega consigo uma identificação, um senso de o que nos envolve e nos faz acreditar que somos o que estamos pensando. Como resultado, sem perceber, começamos a criar uma identidade falsa baseada em julgamentos, memórias e projeções futuras. Essa identidade, que acreditamos ser tão real, é na verdade construída a partir do fluxo automático de pensamentos. Mas você realmente pensa ou está sendo pensado por seus próprios pensamentos? Essa é a pergunta central que nos leva a um importante ponto de reflexão. Muitas vezes, acreditamos ter controle sobre o que passa pela nossa mente, quando na realidade, nossos pensamentos surgem quase automaticamente, sem qualquer envolvimento consciente. A mente cria histórias, julga, compara, prediz e lembra, e nós simplesmente seguimos esse fluxo sem questionar sua origem ou validade. Esse estado de ser pensado por seus pensamentos é uma ilusão que nos mantém presos em uma realidade fabricada. É como viver em um sonho onde cada pensamento molda nossa percepção e, consequentemente, nossas ações. Quando estamos nesse estado, perdemos a conexão com o agora, com o momento presente, somos levados por uma corrente de ideias que nos transporta para o passado com suas memórias e arrependimentos ou para o futuro com suas ansiedades e incertezas. Esse ciclo contínuo nos desconecta da verdadeira essência do que significa estar vivo, consciente e presente. No entanto, reconhecer esse fluxo constante de pensamentos é o primeiro passo em direção ao despertar da consciência. Quando você percebe que há uma voz em sua cabeça, algo mágico começa a acontecer. Esse simples ato de observação cria uma pequena distância entre você e seus pensamentos. De repente, você não está mais completamente absorvido pelo conteúdo mental, e isso abre espaço para algo novo, a presença. Essa observação ativa é o início de uma jornada transformadora, porque quando você reconhece que seus pensamentos não são você, mas sim uma manifestação da mente, começa a enfraquecer a identidade falsa que esses pensamentos constroem. Com o tempo, essa prática de observação consciente permite que você acesse um nível mais profundo de percepção, onde o pensamento não domina mais sua experiência, mas se torna apenas um componente dela. A voz em sua cabeça ainda estará lá, claro, porque pensar é uma função natural da mente humana, mas agora o que muda é seu relacionamento com essa voz. Em vez de ser controlado por ela,
você começa a notar que há algo além dos pensamentos, uma consciência que observa, que está presente. É nesse ponto que o verdadeiro despertar começa a florescer, levando você a uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. Mas, após começarmos a observar nossos pensamentos, surge uma pergunta fundamental: qual é a diferença entre pensar e estar verdadeiramente consciente? Muitas vezes, confundimos o mero ato de ser com o fluxo interminável de pensamentos que percorre nossas mentes. No entanto, esses dois estados são radicalmente diferentes, e entender essa diferença é essencial para o despertar da consciência. O pensamento, por sua própria natureza, é limitado, remoldado por nossas experiências passadas, crenças e condicionamentos. Quando estamos presos ao pensamento, nos tornamos vítimas de um ciclo repetitivo, onde as mesmas histórias se reproduzem em nossas mentes incessantemente. É como viver em um loop onde o pensamento direciona nossas emoções, ações e até mesmo como percebemos o mundo ao nosso redor. Nesse estado, somos servos de nossas mentes, e a ilusão de controle sobre a vida nos mantém presos a uma realidade fabricada. Agora, contraponha isso à consciência superior. A consciência superior não está limitada ao que aconteceu ou ao que pode acontecer, não se trata de memórias ou expectativas, simplesmente é. Quando estamos cientes, estamos presentes, sentimos o momento profundamente, sem a necessidade de interpretar, rotular ou julgar. O pensamento cessa, e o espaço para uma percepção mais ampla se abre. Nesse estado, o tempo parece perder seu domínio sobre nós, e a verdadeira essência da vida pode ser experimentada diretamente. Imagine, por exemplo, estar diante de uma paisagem deslumbrante, um pôr do sol que pinta o céu com tons de laranja e vermelho. Se você está preso em seus pensamentos, pode notar a beleza, mas sua mente rapidamente começará a interpretar: que pôr do sol lindo! Eu gostaria de ver isso mais vezes. Talvez eu devesse vir aqui mais frequentemente. Esses pensamentos, por mais simples que sejam, o afastam da experiência direta. Em vez de simplesmente experimentar o pôr do sol, você o está processando mentalmente, e essa camada de pensamento o separa da profundidade do momento. Agora, imagine a mesma situação, mas desta vez sem pensamentos. Você simplesmente observa o pôr do sol, sem nomeá-lo, sem julgá-lo, sem desejar que fosse diferente do que é. Há apenas presença nesse silêncio, o momento se expande e a sensação de estar vivo, consciente e em harmonia com o que está à sua frente se torna muito mais vívida. Este é o estado de plena consciência, uma conexão direta com a realidade, sem a interferência do pensamento. A consciência ou presença é a consciência superior, a nova consciência que surge. Essa diferença também pode ser percebida nas interações humanas. Pense no que é olhar nos olhos de uma criança pequena antes que ela desenvolva a capacidade de falar ou entender conceitos complexos. Quando você olha para elas, há uma clareza, uma pureza em seu olhar, porque não há pensamentos por trás desses olhos. Este é o poder transformador da consciência superior, nos liberta do ciclo interminável de pensamentos e nos reconecta com o que é mais verdadeiro e essencial na vida. A consciência, ao contrário do pensamento, não é limitada pelo tempo ou pelo ego. Quando estamos presos ao pensamento, estamos constantemente preocupados com quem somos, o que fizemos e o que faremos. O ego se alimenta dessas histórias, criando um senso de separação entre nós e o mundo ao nosso redor. No entanto, na presença, o ego se dissolve, ou não há mais necessidade de controlar, ser ou provar nada. Há apenas um momento, e é nele que encontramos a verdadeira liberdade. Essa liberdade vem da capacidade de observar pensamentos sem se identificar com eles. Em vez de ser levado pelo fluxo de pensamentos, você se torna o observador, e é essa mudança de perspectiva, de ser pensado por pensamentos para se tornar o observador consciente, que transforma radicalmente a maneira como vivemos. A mente continua a funcionar, mas não domina mais nossa experiência. Podemos apreciar o momento presente e sentir a vida em sua plenitude, sem as limitações impostas pela atividade mental constante. Essa transição de uma vida dominada pelo pensamento para uma vida ancorada na presença é o coração do despertar espiritual. É o que nos permite experimentar a vida de maneira mais rica, profunda e significativa. Ao viver assim, não apenas nos libertamos do sofrimento causado pelos pensamentos constantes, mas também nos tornamos mais abertos ao que a vida realmente tem a oferecer.
Mesmo à medida que nos tornamos mais conscientes do fluxo constante de pensamentos e de como eles moldam nossa percepção do mundo, uma pergunta essencial surge: como podemos encontrar uma pausa nesse ciclo incessante? A resposta está em algo que muitas pessoas negligenciam, mas que é fundamental para o despertar da consciência: o espaço interior. O espaço interior pode ser entendido como uma espécie de amplitude interna, um estado em que os pensamentos ainda existem, mas não dominam. É o intervalo silencioso entre um pensamento e outro, onde encontramos uma dimensão mais profunda da consciência. Esse espaço não é uma ausência, mas uma presença silenciosa, um campo vasto e pacífico que sempre esteve dentro de nós, esperando para ser acessado. Uma maneira de entender esse conceito é através da metáfora da xícara vazia, usada no Ensinamentos Zen. Nas tradições, o mestre Zen sugere que, para que alguém seja ensinado, primeiro deve esvaziar sua xícara, pois uma xícara cheia não pode receber nada novo. Essa metáfora, tão poderosa quanto muitas vezes é mal interpretada como a necessidade de esvaziar completamente a mente. O que realmente está sendo sugerido aqui é a criação de espaço, espaço suficiente para que algo novo possa surgir. Imagine sua mente como uma xícara transbordando de pensamentos, preocupações e julgamentos. Quando sua mente está cheia dessa maneira, não há espaço para novas percepções, clareza ou plena consciência. Criar espaço interior significa permitir que essa xícara esvazie um pouco, para que algo mais possa emergir, e esse algo mais é a presença, a consciência silenciosa que está além do pensamento. Mas como criamos esse espaço? Como cultivamos a habilidade de deixar de lado o domínio do pensamento e abrir espaço para algo mais profundo? A chave reside na prática da quietude e do silêncio. Na velocidade da vida cotidiana, raramente nos permitimos momentos de verdadeira quietude. Mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, nossas mentes continuam a produzir pensamentos incessantemente. É por isso que momentos de silêncio, seja através da meditação, da contemplação ou mesmo de uma simples pausa durante o dia, são tão importantes. Quando nos concedemos esses momentos de silêncio, algo notável começa a acontecer: os pensamentos começam a desacelerar e a sensação de pensar se dissolve. Não é que os pensamentos desapareçam completamente, mas eles perdem seu poder. Em vez de sermos arrastados por eles, começamos a observá-los passar, e nesse processo, um espaço interior se abre. Esse espaço não é vazio no sentido tradicional, mas está cheio de possibilidades, uma presença viva que permeia tudo. Cultivar espaço interior não requer práticas complicadas ou filosofias espirituais complexas, na verdade, é bastante o oposto. Quanto mais simples, melhor. Uma das maneiras mais diretas de começar a criar esse espaço é simplesmente prestando atenção à sua respiração. A respiração está sempre com você, sempre disponível como um ponto âncora no presente. Quando você foca sua atenção nela, mesmo que por apenas alguns segundos, começa a desacelerar o ritmo dos pensamentos e abrir esse espaço. Outra maneira eficaz de criar espaço interior é através da observação consciente dos seus sentidos. Por exemplo, ao caminhar, em vez de deixar sua mente divagar entre preocupações e pensamentos futuros, direcione sua atenção para o que você está percebendo naquele exato momento: o som de seus passos, o vento contra sua pele ou as cores ao seu redor. Esses atos simples de percepção consciente ajudam a mudar o foco do pensamento para o presente, criando um intervalo tranquilo onde a plena consciência pode emergir. Esses momentos de silêncio e atenção não precisam ser longos ou difíceis de alcançar, mesmo uma breve pausa durante a correria do dia pode ser suficiente para abrir esse espaço. A verdadeira prática do espaço interior reside em sua continuidade, na repetição desses momentos ao longo do tempo. Gradualmente, eles começam a se expandir e se integrar em sua vida diária, até que o espaço interior se torne uma parte natural da sua experiência. À medida que esse espaço cresce, você começa a notar que é o lugar de onde a verdadeira clareza surge. As respostas que você busca não vêm do raciocínio ou da análise mental, mas emergem espontaneamente do silêncio. A vida parece de repente menos caótica, menos dominada por pensamentos constantes, e em vez disso, uma sensação de paz interior começa a prevalecer, uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, mas está sempre acessível dentro de você. Esse espaço interior é, de fato, o ponto de encontro entre o silêncio e a consciência, é o que nos leva de uma existência dominada pelo pensamento para uma vida de presença e clareza.
É o que nos permite viver em harmonia com o momento presente, permitindo que a mente retorne ao seu papel de ferramenta e não de mestre. O despertar espiritual, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é um evento grandioso e definitivo. Raramente ocorre como um único momento de revelação em que tudo muda instantaneamente. O despertar é mais como uma série de pequenos flashes, momentos de clareza e presença que surgem sutilmente ao longo do tempo. Esses momentos, não importa quão pequenos sejam, têm o poder de transformar profundamente a maneira como percebemos o mundo. Esses flashes de consciência não seguem um padrão ou sequência previsível, podem surgir inesperadamente durante as atividades rotineiras mais comuns do dia. Talvez você esteja caminhando por uma rua familiar e, de repente, se veja completamente imerso na experiência de estar presente, do som de seus passos, a brisa suave em seu rosto, a luz do sol nas folhas das árvores. Por um instante, você para de se preocupar com o que aconteceu no passado ou com o que pode acontecer no futuro, você simplesmente é. E nesse momento, uma profunda paz emerge, mesmo que apenas por alguns segundos. Esses momentos de presença são frequentemente espontâneos e podem ser tão sutis que mal os notamos. Um exemplo claro disso é quando estamos em contato com a natureza. Imagine estar diante de uma vasta paisagem, uma montanha, o mar ou mesmo um parque tranquilo, de repente, algo dentro de você se acalma, os pensamentos cessam momentaneamente e você se encontra completamente conectado ao que está ao seu redor, do som das ondas, o vento nas árvores ou o simples silêncio da natureza, criando uma sensação de paz e pertencimento. Este é um flash de consciência, um momento em que a mente perde seu domínio e o presente se torna plenamente vivo. Mas esses flashes não se limitam à natureza, podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento. Talvez você esteja interagindo com uma criança pequena, observando sua curiosidade e inocência. Olhando em seus olhos, você percebe que não há julgamento, não há passado ou futuro, apenas o momento presente. E por alguns segundos, você se conecta com aquela pureza. Este é outro exemplo de um flash de consciência, um momento em que a presença da criança leva você a experimentar a mesma simplicidade e tranquilidade do agora. O mais importante sobre esses flashes é que não precisam ser rotulados como espirituais para ter valor. Uma das armadilhas mais comuns do despertar espiritual é a tendência de rotular e definir cada experiência. Isso pode ser complicado, porque ao fazer isso corremos o risco de perder a espontaneidade desses momentos, tentando encaixá-los em categorias ou conceitos pré-estabelecidos. Um flash de consciência é, acima de tudo, uma experiência direta, algo que transcende o pensamento e a necessidade de explicação, simplesmente acontece, sem esforço, e sua simplicidade é o que o torna tão poderoso. Esses momentos de presença são essenciais para nosso crescimento interior. Podem parecer breves e insignificantes, mas cada um deles tem o potencial de nos aproximar de um estado de consciência mais profundo e duradouro. É através dessas pequenas aberturas que começamos a entender que a verdadeira paz não vem de resolver cada problema ou controlar todas as circunstâncias, mas de estar plenamente presente com o que está acontecendo agora. E toda vez que experimentamos esse estado, não importa quão breve, uma semente de consciência é plantada dentro de nós. Com o tempo, esses flashes de consciência começam a se tornar mais frequentes, deixam de ser momentos isolados e começam a se integrar em nossas vidas diárias. O que antes era um breve instante de paz se expande, e a sensação de presença se torna mais acessível. Esse é o processo de despertar, não uma mudança repentina e definitiva, mas uma série de pequenos passos, pequenas aberturas que nos levam a uma nova maneira de ser. Esses momentos não precisam ser buscados ativamente, na verdade, quanto mais os buscamos, mais parecem nos escapar. A chave para cultivar esses flashes de consciência é simplesmente estar aqui e agora. Superficialmente, é uma mudança radical na maneira como interagimos com nossos pensamentos, emoções e circunstâncias. Quando estamos plenamente presentes, começamos a perceber que a maioria dos problemas que enfrentamos não vem da realidade em si, mas de nossa interpretação mental dela. Esse estado de consciência, ao nos afastar do fluxo contínuo de pensamentos e julgamentos, nos permite ver as coisas como realmente são, sem os filtros que o pensamento cria. E isso traz uma clareza inesperada. A nova percepção frequentemente torna a situação pior quando estamos presos em pensamentos constantes, pois nossas emoções são muitas vezes amplificadas pela narrativa mental que construímos ao redor delas.
A mente pode transformar uma pequena preocupação em uma grande fonte de ansiedade, simplesmente projetando cenários futuros ou revivendo eventos passados. Mas, ao trazer consciência para o momento presente, interrompemos esse ciclo. A mente não tem mais combustível para alimentar essas preocupações, e, como resultado, sentimos uma paz que não está atrelada a nada em particular. Essa paz torna a comunicação mais clara, autêntica e empática. As pessoas ao nosso redor percebem essa mudança, mesmo que inconscientemente, e isso, por si só, pode transformar a dinâmica de nossas conexões. Além disso, esse estado de abertura é incrivelmente transformador, pois nos tira de uma mentalidade fixa e nos coloca em um fluxo de adaptação, aceitação e evolução contínua. Como resultado, problemas que antes pareciam intransponíveis começam a perder seu poder, e começamos a ver soluções que não podíamos perceber antes. O poder transformador da consciência também se estende à maneira como nos relacionamos conosco mesmos. Quando vivemos no presente, começamos a deixar de lado a ideia fixa de uma identidade rígida. O que antes parecia ser o eu ou uma construção de pensamentos, experiências e julgamentos começa a se dissolver à medida que percebemos que somos muito mais do que isso. A consciência nos mostra que não somos nossos pensamentos ou nossas emoções, somos a presença que observa tudo isso. E essa realização é libertadora. Cada vez que trazemos nossa atenção de volta ao agora, mesmo que por apenas alguns segundos, estamos ativando esse poder. É através dessa prática contínua que nosso relacionamento com o mundo, com os outros e conosco mesmo começa a se transformar profundamente. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido a curtir e se inscrever em nosso canal, compartilhar este vídeo com outras pessoas para que possam se beneficiar dessa mensagem.